segue aí há algum tempo acompanhando diversos conflitos, mas também sobre o próprio Benjamin Netanyahu, né? Você já falou um pouquinho sobre a popularidade, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso a partir agora desse novo ataque agora em relação ao Irã, em conjunto com Donald Trump, em conjunto com os Estados Unidos. Benjamin Netanyahu já não é um líder, né, que tem uma vida simples ou fácil. Ele tem um acompanhamento do trabalho dele, de denúncias de corrupção, julgamento dessas atuações possivelmente criminosas do Benjamin Netanyahu. A comunidade internacional também não vê com bons olhos. E ele vai enfrentar eleições aí muito próximas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como a população tem visto o Benjamin Netanyahu e como ele mesmo vem conduzindo o próprio país, porque a gente fala sempre muito de Israel para fora, de Israel em relação ao mundo, mas a gente ouve acho que pouco de Israel com Israel, né, internamente. Bom, as eleições que o Netanyahu ganhou desde 2009, ele teve a tendência de fazer coalizões com partidos de centro, inclusive centro-esquerda, nos primeiros momentos, nos seus primeiros governos, né, de 2009. O Likud, que é um partido de direita liberal, já teve várias vezes na história, no passado, antes mesmo do Netanyahu, de fazer acordos com o Partido Trabalhista, que é a esquerda tradicional israelense. Porém, a partir de 2015, 2016, quando começou a surgir os casos de corrupção e casos de investigação contra ele, partidos de centro, partidos de esquerda que têm uma tendência ideológica natural de fazer uma coalizão com o Likud, passaram a boicotar o Netanyahu. E aí o Netanyahu se viu politicamente numa situação onde a única opção que ele tinha, uma vez que ele vencia as eleições, era para formar coalizões com aqueles partidos que sim concordavam em fazer coalizão com ele, que não o boicotavam. E, portanto, essa situação das eleições de 2022, ele formou uma coalizão com dois partidos religiosos ultra-ortodoxos, que são vistos como o centrão de Israel, porque eles já foram também com a esquerda no passado e já foram com a direita. Eles gostam de estar na coalizão porque eles recebem dinheiro para pagar as escolas religiosas, os seminários religiosos para a sua população, que são mais de 1 milhão de pessoas ultra-ortodoxas em Israel. E ele também fez a coalizão, ele também trouxe para essa coalizão partidos que são vistos pela população de Israel como extrema-direita, são vistos por analistas como de extrema-direita em Israel em relação à política nacional israelense. Então ele fez um governo bastante à direita a partir de 22 e aí ficou se desgastando em 23 por causa dessa reforma do judiciário que acabou não acontecendo de fato, porque a única lei que eles tentaram passar foi cancelada pelo Supremo. Então, aí ele começou a perder um pouco de popularidade, né? Ele começou a perder um pouco de popularidade, teve o 7 de outubro depois. O 7 de outubro fez com que ele perdesse ainda mais popularidade e ao longo da guerra ele foi recuperando essa popularidade de uma forma bastante até surpreendente politicamente, porque parece que ele é um sobrevivente político. Ele fez algumas ações militares bastante importantes, junto com, obviamente, com a cúpula militar e com a cúpula do serviço secreto. Então, no primeiro momento, ele perdeu bastante apoio e depois que Israel começou realmente a fazer acordos com o Hamas para trazer os reféns de volta, em algumas levas, e posteriormente com a vitória de Israel sobre o Hezbollah, a morte dos lideranças do Hamas, tanto do Ismail Haniyeh numa operação do Mossad no Irã, como a morte, a eliminação da cúpula inteira do Hezbollah do Líbano, e fez com que ele ganhasse de novo um pouco de popularidade. Depois teve aí a guerra de 12 dias no Irã no ano passado, agora está tendo essa guerra. Tudo depende muito do resultado da guerra, né? Depende muito do resultado da guerra. Tem que entender quanto tempo vai durar, se vai ter desgaste, se vai ter mortes aqui, se vai ter menos mortes aqui do que estavam esperando, se o país vai ficar paralisado por muito tempo, se vai ter problemas econômicos, se isso vai acarretar em um fechamento do espaço aéreo por muito tempo, como eles estão ajudando a população, por exemplo, que precisa sair e que não consegue sair de Israel, ou a população que quer voltar.
tudo pode mexer muito com a popularidade dele. Mas ele é um sobrevivente político, ele está na frente das pesquisas hoje em dia, com pouquíssimas cadeiras acima do segundo partido, porém, não importa se ele está à frente ou não, o que importa é qual coalizão ele consegue formar. Pelas pesquisas da imprensa israelense, ele não consegue formar coalizão com o governo dele atual, ou seja, se pegar os partidos que hoje compõem o governo, eles não têm maioria, e hoje eles têm maioria porque ainda não houve eleições. Se houvesse eleições hoje, eles não teriam maioria, não conseguiriam formar o governo, mas a oposição também não consegue formar um governo. Então aí entra no mesmo impasse político que estava acontecendo aí há 5, 6 anos atrás, que teve várias eleições uma atrás da outra, porque nem a oposição nem a coalizão conseguia formar um governo e ninguém estava disposto a ceder para o outro lado, ou seja, aqueles que querem boicotá-lo não estão dispostos a deixar de boicotá-lo e ele também não estava disposto a formar um governo com a oposição aonde ele não seria primeiro-ministro. Ou seja, há um impasse político atual, não se sabe exatamente o que vai acontecer, existem vários caminhos que poderiam ser, que a oposição, por exemplo, poderia tomar, que seria fazer alguma união entre dois partidos grandes para concorrerem junto às eleições. Se eles fizessem isso, aí sim eles conseguiriam ter mais cadeiras que o Likud nas próximas eleições e obviamente, o mandato para formar a coalizão seria deles e não do Likud, né? Uma vez que o presidente de Israel, que tem um cargo simbólico, mas é ele que é responsável por dar o mandato para um partido que mais tem chances de formar uma coalizão após as eleições. Ele recebe todas as recomendações e depois ele faz uma conta, praticamente uma conta de matemática simples, para ver quem tem mais chances de formar uma coalizão, e aí ele convida o líder desse partido para formar uma coalizão, e essa pessoa tem aí 3 semanas, um mês para formar uma coalizão. Então não dá para saber exatamente o que vai acontecer nas eleições, não dá nem para saber exatamente quando vão ser as eleições. Na teoria, as eleições deveriam acontecer em outubro, novembro desse ano, mas eu tenho quase certeza que ele vai adiantar as eleições para junho, porque essa guerra não vai durar tanto tempo. Vamos dizer que estamos falando de algumas semanas, talvez mais que 12 dias, como durou a guerra do ano passado, mas não é comum em Israel guerras durarem muito tempo, até mesmo guerras que são lutadas pelo ar, né? A gente está falando de guerra que está sendo lutada a 2.000 quilômetros daqui. Então, contando que essa guerra termine, vamos supor, até o fim de março, eu não duvido muito que ele convoque eleições para junho, aproveitando esse momento, talvez, de uma eventual vitória de Israel, com a morte do Ayatollah e com a destruição de boa parte das guardas revolucionárias do Irã. André, e a relação dele com